Bem-vindos ao Sessão em Off, é um prazer tê-los aqui com a gente. Hoje daremos início a uma série de programas onde a temática principal é relacionamento. E aí, estão preparados? Nosso primeiro caso é real, vem da clínica e importante salientar que estamos mantendo a ética e o sigilo profissional. O caso do casamento. Coloque seu fone de ouvido e vem com a gente. Aqui é a nossa apresentação, já contamos um pouquinho da gente, já não somos mais estranhos, estamos aqui todo mundo familiarizado, devidamente apresentados. Então vamos começar com um caso que a Lucy vai compartilhar com a gente. E esse caso, ele vai trazer algumas temáticas, né? A nossa ideia é a gente falar em algumas sessões sobre o tema de relacionamento. E aí, Lucy, conta pra gente, o que tem pra hoje? Tão comum, né? Tão necessário hoje falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos ler esse caso. Casada há 16 anos, Silva sempre entendeu que estava naquele relacionamento por amor. Porém, o tempo passou e seu parceiro foi se afastando dela. O casal já não tinha mais nenhum tipo de relação sexual. Viviam como amigos dentro de um apartamento de luxo com todo conforto e privilégio. Silvia até tentou um contato com seu parceiro, mas, segundo ela, o mesmo não demonstrava mais interesse. Numa viagem para apresentar um projeto, ela conheceu Nicolas, que abraçou toda aquela carência e Silvia se entregou. Hoje, Silvia carrega a culpa de ter traído a única pessoa que lhe deu amor e atenção na vida. Segundo ela, nunca foi amada e isso vem da infância. Deixar de viver com esse parceiro é voltar à estaca zero na busca por afeto, mas ela não o tem. E aí, Michele? Que história, hein? Que história. Uma história longa, né? Uma história que parece que tem várias, né, interfaces, né? A gente está falando aí de casamento, 16 anos, né? Já são pessoas maduras. Eu acho que isso também, né, já tem aí um recorte. Então, o nível de consciência que ela tem, né? Me parece que nessa história tem um nível dela de consciência bem importante. Ela sabe o que aconteceu, ela sabe da problemática. Então, isso... pra gente já é um passo muito grande, né? A pessoa ter essa consciência, né? Porque ela não é o que faz a mudança, mas a consciência é o princípio dela, né? Então, muitas vezes, ao receber um caso, a primeira nossa preocupação é saber disso. Será que a pessoa tem consciência do que está acontecendo? Será que ela está percebendo que ali não é uma crise, que há um distanciamento do casal, né? Porque o que mais angustia a Silvia aí, a meu ver, Lucy, é essa preocupação da relação. Sim. Aconteceu um fato extraordinário, e se acontece um fato extraordinário, a pergunta é, o que tinha então para acontecer? Qual era esse espaço que aí aconteceu isso, né? Eu imagino que a relação não terminou por conta de uma traição, por conta desse encontro, né, com outra pessoa. Né? Então, acho que é resgatar e ir entendendo como que se deu essa relação. E ela já dá alguns spoilers ali, sim, né? Sim. Quando você falou, né, desse amor que ela nunca teve, da infância. Então, quantas coisas, às vezes, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente traz essa palavra amor, vai nos remeter invariavelmente ao primeiro amor, né? Sim. Ao amor parental. Sim. É ali que começa. Só que na nossa infância, a gente não tinha maturidade para entender como as coisas acontecem. Então, a gente só absorvia. Então, assim, gente, nem se culpem, nem se iludam com, nossa, então aconteceu lá atrás, já era, é um trauma, acabou, está tudo ali velado. Acho que pelo contrário. Né? Porque quando a gente era criança, a gente não tinha capacidade cognitiva, ou intelectual, ou racional de perceber o que nos permeava, a gente sentia, né? Todas nós aqui temos traumas. Qualquer pessoa é impossível uma vida sem trauma. E importante dizer que todas terão, né? Exato, hoje... nossas filhas vão ter, a gente não vamos passar por essa vida sem trauma. Gente, e o trauma faz parte da vida, né? Para estarmos vivos também precisamos ter traumas, né? Sim. E tipo, a gente não pode
focar só no trauma. O trauma, sim, ele precisa ser trabalhado, mas ele não pode ser um obstáculo para as nossas vidas. Aprender a conviver. Aprender a conviver com isso, né? Aí a gente entra na questão das frustrações também, né? Não há vida se não tiver frustrações, né, gente? Então, a gente está nesse trauma, a gente está falando do caso, né, que a Lucy trouxe, né? A questão da infância, como a Michele colocou, né? Mas aí eu tenho uma pergunta, gente. Estamos falando de relacionamento. Será que todo mundo consegue entender o que é um relacionamento, gente? Será? Será? E aí? Eu ouso dizer que não. Na verdade, eu ouso dizer que a gente não Ousada ela. Ousada ela. Eu sou um pouco ousada. Acho que ousada e às vezes. certeira, eu diria, Diria viu? que sim, porque as pessoas não se preparam para o relacionamento. A gente é levado a acreditar que os relacionamentos acontecem, que as relações acontecem, que estamos todos aí ao acaso, né? Sujeito ao acaso. Tropeçamos em alguém e meu instinto vai dizer, olha, encontrei o amor da minha vida, caso e não separo nunca mais. E não é bem assim, né? As relações são complexas, elas começam num núcleo familiar. Seu primeiro núcleo de relacionamento é a família, Sim. de onde vem todos os traumas, as frustrações, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, não são trabalhadas. Sim. Né? Então, eu concordo quando a Michele diz que é importante perceber que ali ela já tem uma consciência, ela já tem um cheiro do que está acontecendo. Sim. Perfeito. Ela pode ainda não estar no nível da aceitação, que é um outro capítulo, mas ela está ali já percebendo que algo de errado não está certo. O que ela vai fazer com isso? Perfeito. Né? Ela coloca a questão, né, do amor que ela não teve na infância, mas ela carrega na atualidade uma culpa, gente. A culpa pelos atos que ela teve, entendeu? Então, ela tá entre uma divisão, né, entre o amor, ela entende que ela não pode perder a única pessoa que a amou, né, que é o esposo dela, mas ela acaba carregando essa culpa, né? Então, é o divisor, amor, culpa. Então, isso acaba, eu acredito, né, na maioria dos casos clínicos similares a esse, que há essa questão do amor, né, e da culpa, né, de algumas questões, né? E eu vou além, né? Esse amor e essa culpa, qual que é o fundamento deles, né? Ela tá sentindo culpa por um amor idealizado. O marido que ela precisa amar. Sim. O marido que precisa nutri-la de muitas coisas que ela não tem e ela deposita nesta pessoa esta necessidade. E aí eu fico me perguntando, de onde vem isso? De onde vem essa carga? De onde que ela carrega esses conceitos que criam a culpa nela? Sim. Porque são coisas separadas, são coisas distintas que a gente está falando, né? Sim. Ela pode amá-lo como parceiro, ela pode amar a pessoa que ele é, mas não necessariamente é a pessoa que vai nutri-la do que ela precisa. Sim. Nesse momento, como ela buscou fora do casamento uma relação, um amante, o desejo, né? Será que existe desejo? Será que existe intimidade entre esse casal? Sim. O que você me diz, Michele? Eu já percebo muito esse distanciamento desse desejo, né? Por isso que ela foi projetar em outro, Sim. né? Então, já me parece aí um grande indicador dessa busca dela, até a busca, inclusive, pela psicoterapia, né? Sim. Porque, senão, então, ela ficava ali com essa culpa, escondia, esquecia. Não, foi um caminho que ela tomou, uma escolha, mas essa escolha trouxe para ela o grande questionamento. Sim. Não acha, Lucy? Acho. E acho mais ainda, eu acho que ela invalida os sentimentos dela, né? Então, assim, a culpa vem muito disso. Eu não tenho direito de sentir? É isso. Né? Cadê o direito de sentir essa emoção, de sentir desejo, de sentir amor, de me sentir... Não tem, né? Então, quanto mais ela se culpa, menos ela se valida. E eu entendo que nisso, pegando esse gancho, é a questão da falta de intimidade dela com ela mesma e dela Perfeito. com, né, o esposo. Porque assim, gente, estamos falando de desejo. Ela tem desejo. Todos nós aqui temos desejo, né?
E assim, a gente não pode colocar isso rígido, né? Tipo, o desejo é X, Y, Z. Não, todos nós temos desejos, né? Então, o desejo que a fez procurar uma outra pessoa, uma terceira pessoa no casamento, ela realmente precisa entrar em contato com esse desejo. Para isso, a gente precisa ter intimidade com a gente mesmo, né, gente? Porque senão você sempre vai... mas olha, isso aconteceu com fulano, será que é a mesma coisa que aconteceu comigo? Então, eu acho assim, a pauta também, para a gente poder colocar, é a falta de intimidade que nós temos com a gente mesmo, e também num relacionamento, né? Ou diria, um relacionamento, já que a gente está usando esse caso, entre um homem e uma mulher que estão casados há 16 anos. Qual é a intimidade desse casal para falarem sobre o que sente, o que desejam, os medos, né? O que buscam, como que a relação está no momento. E aí, desculpa, amiga. É bem menos sobre traição. É bem menos sobre traição. Sobre Exato. intimidade, né? Sim, Qual que é o símbolo que essa, né? Na análise junguiana, a gente sempre simboliza. O que o símbolo de uma traição está trazendo para esse casal? Sim. Né? Onde que ele encaixou? Qual foi o espaço que ocupou essa traição no meio desse casal? Né? O que quebrou? O que rompeu? O que já estava ruído? O que já não existia? Né? Que dá a sensação de que acabou na traição, mas não é. Não acabou na traição, acabou Mas muito tempo atrás. Se a gente for entender como começou, gente, como começou essa relação, né? Qual é a necessidade de ambos, né? Quando a gente fala de relacionamento, o que ambos... quando vão procurar um relacionamento, buscam. Será que essas pessoas têm intimidade consigo mesmo para saber o que buscam? Era isso que eu ia colocar. Quando você traz a importância da intimidade, acho que é importante a gente quebrar aqui que a intimidade, a gente não está falando só da questão sexual. Sim. Você ter intimidade com você te leva a entender o que você precisa e o que você vai buscar. Grace, autoconhecimento. Autoconhecimento. Ótimo. É sobre isso, né? Isso. E é onde as pessoas se perdem, porque procura no outro que o outro te traga essa resposta, Sim. sem você antes parar e investir tempo para isso, para essas descobertas. Mas tempo, Grace? Quem hoje tem tempo, Grace? Quem tem tempo? Fala pra mim. Temos que ter um tempo pra gente, a gente precisa buscar isso, porque o quanto de tempo ela não tá perdendo, esse casal não tá perdendo nesses desencontros? Sim. Quanta energia desperdiçada tá acontecendo ali dentro daquele núcleo? E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, ela busca fora uma terceira pessoa, que envolve uma terceira história, Sim. que também não vai trazer essa resposta para ela. Sim. Então, a coisa só cresce, aí o tempo é consumido de forma Pela resolução, errada, eu pela preciso resolução. resolver. Sim. Somente resolver, né? Sim. Eu só preciso da resposta, mas e Sim. o processo, né? E tudo Sim. isso que está acontecendo agora, nesse momento, eu tô parando para observar? Sim. E o que eu tenho que fazer, né? Exatamente. Todo mundo procura, né? Eu acredito que, como 4 psicólogas, nós sabemos, né? Eles procuram a resposta, né? Mas, como você disse, o processo pode ser longo ou não, Sim. enfim. É o que a Michele falou no início, né? A gente tem que ter a consciência. Não é a consciência que faz com que a gente mude, mas a consciência é o primeiro passo para a mudança. Então, eu não mudo aquilo que eu não conheço, gente. Perfeito. Sim. Sem Entendeu? ela, não tem como acontecer. Sim. Né? E no caso... Mas só ela sozinha Não, também não também não resolve. funciona. Ok, estou aqui consciente, já sei que eu errei. Nananana. E agora? Entendi. Então, e o que eu agora faço com tudo isso? É uma Sim. jornada que está sendo apresentada para Sim. ela, né? Sim. Uma jornada, eu sempre falo, vai trazer aprendizado. Sim. Tudo que a gente passa traz um aprendizado. Isso não tem como fugir mesmo, né? E eu acho que o que mais vai trazer aí, no caso dela, Lucy, eu acho que é aprendizado e vai fazer ela remeter lá atrás. Como foi essa escolha dela desse casamento? Sim. Eu acho que essa vai ser a grande questão que ela vai precisar responder hoje, né? Qual foi o grande motivador para eu escolher esse casamento e esta pessoa para estar ao meu Sim. lado? Ainda são os mesmos motivadores? Embasado Não tire o fone de ouvido sem antes nos responder. E aí, gostaram? Eu, particularmente, fiquei com gostinho de quero mais. No próximo bloco, iremos falar sobre o passado das relações. De antemão, queremos agradecer a audiência de vocês e, se fizer sentido, compartilhe.
Todo o programa foi feito e pensado com muito carinho. Nos vemos semana que vem. Até mais!